Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos concluindo com este vídeo o terceiro argumento de uma série de 3 que apresentamos para defender aqui o princípio dia-ano na interpretação profética. Relembrando, o primeiro argumento, vimos que dentro de um contexto, se você observar ali elementos simbólicos, as citações que estiverem relacionadas ali a elementos temporais, você vai também usar este número como um elemento simbólico. Tá? Então, esse foi o primeiro argumento. No segundo argumento, nós vimos vários exemplos bíblicos de como usar o princípio dia-ano, mostrando que a Bíblia ela deixa muitos exemplos claros de que o princípio dia-ano é válido. E nesse terceiro argumento, vamos fazer uma correlação com a realidade histórica, observando através da história várias situações das profecias que dão uma validade, né, e fica fácil entendermos através de todo o período histórico. O Velho Testamento ele mostra ensinos, histórias da criação até os profetas menores, chegando ali próximo de Jesus, o Messias. O Novo Testamento apresenta os evangelhos, que são as histórias do ministério de Cristo. Depois, a seguir, vem Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo, né, que contam as histórias da igreja cristã primitiva. E, por fim, os livros apocalípticos, que são aqueles, como vimos, Daniel e Apocalipse, né, que trazem elementos simbólicos. Eles mostram as revelações proféticas desde Babilônia, com Daniel, até o fim do Apocalipse, remetendo à nova terra. Com isso, nós temos praticamente todos os períodos da história da humanidade sendo envolvidos aqui dentro desses livros bíblicos. A pergunta que fica é a seguinte: se a Bíblia apresenta um contexto onde todas as eras, todas as fases da história da humanidade são abrangidas, por que, dentro da interpretação preterista ou futurista, do ano 70 depois de Cristo, ali com a destruição de Jerusalém, até o pretenso arrebatamento secreto, que está no futuro, não acontece nada em termos proféticos? Será que não haveria uma revelação profética para esse período de quase 2000 anos? Então, aqui fica a primeira questão a ser respondida. Vamos agora ao chifre pequeno lá de Daniel 7 e ver o que ele pode nos ensinar aqui com relação ao contexto histórico. Fica bem claro, quando analisamos ali os animais relatados simbolicamente em Daniel 7, de que há um contexto linear de revelação dos animais nos períodos históricos a partir de Babilônia. Então vemos Babilônia, seguido no Medo-Pérsia, depois a Grécia, Roma, os 10 chifres de Roma na sequência e o chifre pequeno. Se você observar que Daniel ele faz uma exposição linear da história, fica fácil observar que não tem muito sentido pegarmos o chifre pequeno que está nessa posição e interpretarmos ele ou com algum elemento aqui da Grécia ou mesmo de Roma, aqui no início de Roma. Há uma sequência linear que ela deve ser obedecida. Vamos lá então. Então temos aqui, os preteristas, eles pegam o chifre pequeno e interpretam eles numa posição anterior às tribos bárbaras, que são aqui a sequência, né? Depois de Roma, os 10 chifres são as 10 tribos bárbaras. E os futuristas colocam o chifre pequeno ali como um anticristo nos últimos dias, no final da história da humanidade. E fica então aquele ato que comentamos, de quase 2000 anos. Com isso, há uma quebra aqui na sequência e tira essa lógica que Daniel 7 apresenta. Então, o resultado: não há lógica se nós tirarmos o chifre pequeno da sequência. Outra forma de nós raciocinarmos aqui é a seguinte: se levássemos em conta essa sequência e tentássemos tirar aqui o elemento simbólico dos 3 anos e meio e considerarmos esses 3 anos e meio como literal,
Observe que qualquer lugar que nós colocarmos nessa sequência, esses 3 anos e meio, não haverá um sentido. Então, poderíamos colocar, por exemplo, depois de Roma. Então, depois do ano 476 até o 479, não há aqui o resultado. Não há correlação nenhuma com o chifre pequeno nesse período. Se colocarmos também depois dos 10 chifres, considerando aqui o ano 538 até 541, como se fosse 3 anos e meio literal, também não haveria correlação nenhuma da história nesse período relacionado com o chifre pequeno. Outra forma de nós analisarmos essa sequência linear histórica é observando o tempo profético, a duração profética de cada reino. Observe Babilônia com 66 anos, os Medo-Persas 208, a Grécia com 163 anos, Roma 614, observe aqui o período mais longo, né? Do 168 até o 476 depois de Cristo, 168 antes de Cristo até o 476, totalizando 614 anos. E os 10 chifres, considerando aqui depois do 476 até o 538, 62 anos. O mais importante é você observar que todos eles há uma quantidade boa aqui de anos considerados em cada período desses reinos. A pergunta e a questão: por que o chifre pequeno seria tão curto, antecedido de períodos todos longos? Então, também não há lógica aqui se considerarmos os 3 anos e meio de forma literal. Outro raciocínio. Observe que Roma foi o animal descrevido por Daniel como o mais espantoso, terrível, destrutivo. Você observou que foi o mais longo. Daniel chama esse reino de reino férreo. Roma imperial tem força na política. Já o chifre pequeno, que nasce ali de Roma, já que ele nasce ali na cabeça de Roma, o chifre pequeno, é um elemento vindo da própria Roma. Ele, embora também trate de assuntos políticos, mas o destaque dele é a força religiosa. Então nós temos aqui o chifre pequeno com uma correlação muito grande com Roma. E essa relação, ela se mantém através dos tempos. É importante você ter isso sempre em mente. Roma imperial, Roma papal. A Roma política, depois a Roma eclesiástica, mas sempre mantendo uma correlação entre essas Romas. Eu vou dar um exemplo. Até os dias de hoje, existem vários títulos ligados ao poder papal. Por exemplo, existe um título chamado Primas Itali. Esse título é como se fosse uma presidência honorífera dado ao Papa, o qual o considera como um líder, um chefe, um pai espiritual da nação italiana. Uma correlação muito íntima existente até nos dias de hoje. Então, essa relação é tão forte que faz uma conexão histórica de Roma imperial com Roma papal ou eclesiástica. Saindo de Daniel agora e entrando no Apocalipse. Nosso argumento nesse terceiro vídeo é para que você observe que essas datas, 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo, elas estão intrinsecamente ligadas através da história, de uma forma ampla, não restrita a 3 anos e meio, mas todas elas equivalem a 1260 anos. E isso não está somente em Daniel. Quando pegamos o livro de Apocalipse, observe o que está anotado aqui nos capítulos 11, 12 e 13. Mas deixe de lado o ato exterior do santuário e não o meça, porque esse ato foi dado aos gentios que, por 42 meses, pisaram a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Observe então 42 meses e 1260 dias aqui em Apocalipse 11. No capítulo 12, agora o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar,
para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, aqui a expressão numérica novamente, 1260 dias. E no capítulo 12, ainda verso 14, mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Mais um verso, agora um tempo, tempos e metade de um tempo. E o capítulo 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Se você for interpretar como 3 anos e meio apenas, ou 1260 dias, esse período curto, me responda. Tudo que é apresentado nesses contextos do capítulo 11, 12 e 13, referentes a esses períodos, tem como ser resumido em apenas 3 anos e meio? É impossível. Observe, por exemplo, o capítulo 12, que trata ali do conflito cósmico entre Cristo e Satanás, e tudo que ocorre envolvido esse conflito. Então, praticamente, é impossível tratarmos essas datas também em Apocalipse, resumindo apenas 3 anos e meio. 1260 anos é muito mais lógico e coerente a interpretação nesse período de tempo. Vamos passar agora a um outro argumento, que é a interpretação historicista de Cristo, na linha agora do período histórico ainda, continuando nessa linha de raciocínio. Jesus disse lá em Apocalipse 24, 15, quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Marcos repete praticamente quase as mesmas palavras. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que eu quero que você observe bem aqui, e até destaquei, são os verbos que são usados aqui nesses 2 versos. Jesus está falando do passado ou do futuro? Note que não há como interpretar de outra forma, não é? É claro que ele está falando do futuro. É só observar os verbos ver e estar, que estão na língua portuguesa no futuro do subjuntivo, e o verbo fugir, nos 2 versos são usados os mesmos verbos, o verbo fugir que está no imperativo afirmativo. É como se Jesus dissesse, no futuro ocorrerá alguma coisa, e quando isso ocorrer, vocês façam, ajam de alguma forma. No modo imperativo afirmativo. Façam alguma coisa. No caso aqui, pegamos apenas a primeira instrução, que era para fugir para os montes. Mas se você seguir a leitura, você vai observar que há outras instruções, todas ali no verbo imperativo, para que eles tomem uma decisão. Então, há um contexto muito claro de que Jesus está falando no futuro e é praticamente aceito por todos, a maioria dos estudiosos, que ele está falando aqui da destruição de Jerusalém que ocorreria nas próximas décadas após ele falar para os discípulos. Agora a questão, se Jesus falou para o futuro, há algum sentido que seja interpretado como se Jesus estivesse falando de Antíoco IV Epifânio, aquele rei Seleucida que atuou ali na época dos Macabeus? Se Jesus estivesse falando do passado, é claro que os verbos estariam no pretérito. Por mais que seja lamentável o que aconteceu ali naquele período, foi um período difícil, quando Antíoco IV Epifânio decretou ali o fim da religião judaica e promoveu um grande massacre e profanou realmente o templo com o deus grego Zeus, trouxe ali porcos para serem abatidos no altar, abominou aquele local. Isso tudo é verdade naquele momento. Mas, por mais lamentável que seja, Jesus não estava se referindo a esse momento. Isso é muito claro. Então, interpretando agora as 70 semanas de Daniel, é um outro ponto de vista também que dá essa defesa à linha historicista de observar toda a história numa sequência linear.
Quando chegamos na interpretação das 70 semanas, aqueles que são contra o princípio dia-ano, eles têm agora que explicar por que só nesse momento eles também usam o princípio dia-ano para interpretar as 70 semanas e não usam em outros pontos proféticos. Quando eles são abordados para explicarem, dizem que 70 semanas, nesse momento, significa apenas 70 setes ou 70 semanas de anos, e não estão usando o princípio dia-ano. E para isso dão várias explicações, contornos, e a explicação fica a desejar. No entanto, se você pegar a tradução da Septuaginta, que é a tradução original do hebraico para o grego, pegue ali essa expressão que está aqui anotada, grega, 70 semanas, e você vai traduzir em qualquer dicionário grego que consistentemente a tradução é 70 semanas mesmo. Simples assim, não há o que mudar. Por fim, chegamos aqui ao último argumento dessa série, que é a expressão tempo do fim. Daniel ele usa essa expressão tempo do fim várias vezes em seu livro. O primeiro trecho está aqui no capítulo 8, dos versos 16 em diante. Acompanhe. E eu vi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Então vamos ver aqui o contexto. Uma voz de homem, que estava às margens do rio, que interpretamos aqui como Jesus, chega para o anjo Gabriel e pede para explicar para Daniel. Então Gabriel vem e explica para Daniel porque ele estava com dificuldade de entender. E ele fala: olha, você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Vamos continuar. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então vemos duas vezes nesse trecho o anjo Gabriel citando o tempo do fim, mostrando que naquele momento ele não tinha como entender toda a visão, porque ela se referia aos últimos dias da história. Esse é o contexto lógico que tiramos aqui desse trecho. Vamos seguir para o próximo. Lá em Daniel 11:40. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Para os estudiosos das profecias, o capítulo 11, depois do verso 39 e 40 por aí, é interpretado como profecias relacionadas aos últimos dias da história da humanidade. Então essa expressão tempo do fim também aqui está num contexto simbólico profético para os últimos dias. Mais um. Capítulo 12, o 1 e o 4. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Verso 4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o saber se multiplicará. Mais uma vez a expressão tempo do fim, num contexto onde praticamente todos interpretam como se fosse nos últimos dias. Então, a salvação do povo de Deus naquele momento de dificuldade. Mas o que eu quero dizer, todas essas expressões tempo do fim, para os que acham que o princípio de Ana não é válido, eles devem interpretar essa expressão tempo do fim como se fosse para aqueles dias, mas observe que não tem lógica isso. O livro todo de Daniel ficaria meio sem sentido. Observe mais um e você chegará a uma conclusão óbvia aqui. Os versos agora de 7 a 9. Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio.
Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: Passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: Meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Siga o seu caminho, Daniel, porque essas coisas estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Observe que o livro de Daniel ele tem toda uma contextualização fácil de entender. Daniel recebe as visões, Gabriel vai dando as interpretações de uma forma geral, e ele apresenta as visões, muitas vezes ele não entende, e ele pede uma explicação. E a parte final deixa muito claro de que ele deve encerrar o livro e selar o livro, porque nem tudo ele vai entender, porque muito do que foi escrito foi para o tempo do fim, para os últimos dias. Agora observou aqui a expressão que ele usou, um tempo, tempos e metade de um tempo? Se for essa expressão só 3 anos e meio, está completamente fora de contexto aqui. Na sequência, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, percebeu que praticamente no capítulo 12 há um resumo de toda a ideia do livro? Quando tiver acabado a destruição do poder do povo santo, é que essas coisas se cumprirão na sua totalidade, né? Vamos entender assim. E ele conclui depois, não precisa, encerre, porque você não vai entender tudo. Cele até o tempo do fim. Concluiremos que esses 3 anos e meio, é claro, são 1260 anos. Há uma lógica. O tempo do fim citado no livro de Daniel seria um período pós 1260 anos, quando entraríamos nessa parte que ele não entendeu da profecia, e isso ocorreria, segundo a interpretação historicista, após 1798, quando conclui-se o período dos 1260 anos. Termino essa série desejando que seja útil para você, para os seus estudos. Se precisar, volte, analise de novo. E qualquer coisa estou à disposição para algumas dúvidas que possam ocorrer. Até o próximo momento. Que Deus abençoe a todos. Até lá.